Shalom, meus queridos, um bom dia para você. Hoje é a festa das cabanas, no calendário de Enoque, o calendário bíblico. E você é muito bem-vindo a participar conosco desse evento importante que remete à vontade do povo de Israel em celebrar o mandamento que o Criador designou. Festa das Cabanas é diferente da Festa das Cabanas judaicas. É importante considerar isso. Nós estamos querendo restaurar o calendário verdadeiro, né? Estamos querendo trazer a data correta, tendo em vista também o nosso Messias, levando em conta que pelo menos as 3 últimas festas do Criador, de Levítico 23, são festas proféticas, ou seja, elas ainda vão se cumprir na íntegra, em eventos futuros. Então vamos orar. Yahweh Todo-Poderoso Elohim, bendito seja o teu nome, porque enviaste o teu ungido, Messias, em amor, para redimir o teu povo de Israel. Te damos graças, honras, glórias, poder nesse dia, que remete ao teu cuidado paterno sobre o teu povo, mesmo em moradas provisórias no deserto, durante o exílio e mesmo durante os 1000 anos que estão por vir, tu irás cuidar de nós. Em nome do Messias e Yahushua, te pedimos essas bênçãos e agradecemos. Sejam bem-vindos vocês que estão conectados nesse momento ao vivo, que o Criador abençoe sua vida de uma maneira especial. Queridos, são poucos os que estão atentos às festas do Criador, aos tempos determinados. Mas o Criador tem um remanescente sobre a terra que ama o Criador acima de todas as coisas e irá fazer aquilo que ele pede. E nós estamos felizes aí estar com vocês, queridos irmãos. Do Carmo dos Anjos está ao vivo, Bel Gerassol, Dorinha, Sandra, Mara, Erlinei, Francine, Adelina, Elaine, Gilson, Ronaldo Costa, Guerreira, Juliana Lemos, Raquel Alemanges. Bom dia a todos vocês, queridos irmãos e irmãs. Desejo a vocês um Hag Sameach Sukkot. Feliz festa das cabanas, né? Taylor, Mônica, Shalom. Bom, queridos, vamos aqui meditar um pouco nas Escrituras sobre este evento maravilhoso que, pela fé nas Escrituras, pela confiança no calendário do Eterno, está ocorrendo hoje. Agora, eu espero que você esteja vendo as figuras aí, a Festa das Cabanas. Nós temos aí no dia 29 de setembro, até, se eu não me engano, até o dia 6 ou 7 de outubro, os judeus comemoraram aí a Festa dos Tabernáculos, Sukkah, em Israel. Mas por que nós não comemoramos nessa data judaica? Porque nós entendemos que estamos na restauração e seguimos o calendário de Enoque, o calendário descrito no livro de Enoque, que tem muitas características excelentes. Um dos melhores é que ele tem um padrão muito simples e elegante, e é indicado no texto que ele tem 12 meses de 30 dias, assim como está na Bíblia, que meses possuem apenas 30 dias e 4 outros dias que são marcadores de trimestres anuais, para as 4 estações do ano. Assim totaliza exatamente 364 dias. Os nomes dos meses não são dados, mas é claro que cada época deve ser contada em relação aos 3 meses seguintes, ao dia que anuncia cada estação. Então, você tem aí o equinócio vernal, que indica o início do ano, né? É o 31º dia, digamos assim, né? Da temporada do inverno. E aí, o ano se iniciou por volta aí de 21 de março deste ano, em Israel. A primavera começou em 21 de março, seguiu até
o solstício de verão, começando o verão. Então, tivemos recentemente o equinócio de outono, abrindo a temporada do outono em Israel e a temporada das 3 últimas festas do Criador. Ok? Então, pesquise depois, faça o seu dever de casa, querido. Não fique só pelo que eu estou falando. Vá a fundo pesquisar essas questões. E o livro de Levítico 23 é a nossa referência para a data dessas festas. Vamos meditar. Depois falou Yahweh a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades de Yahweh que convocarei serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Importante frisar que essas festas não são judaicas. Essas festas não são tradições ou ritos humanos, elas são as festas do Criador. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o Shabat do descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis, Shabat de Yahweh é em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Yahweh, as santas convocações que convocareis a seu tempo determinado. Estão em Levítico 23. Então nós já tivemos trombetas, já tivemos a festa do Yom Kippur, né? Dia da expiação, essa semana passada aí. E agora chegamos na festa dos Sukkot, né? Como temos no hebraico. Tudo no mês chamado Tishrei, que na verdade é a estação do outono. A Bíblia chama de 7º mês, o 7º mês do ano hebraico, do calendário do Criador. Então vamos lá, queridos. No Levítico 23, verso 33 a 36, nós temos o seguinte relato. Falou Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês, 7º, será a festa dos tabernáculos a Yahweh por 7 dias. Então, já deixa muito claro que tem que ser no dia 15 do 7º mês. E quando é o 7º mês em Israel? Claro, o próprio nome romano para meses, né, que setembro, indica que é o 7º mês. Então, por volta aí, uma quinzena depois do início do 7º mês, no calendário bíblico, nós temos a festa dos tabernáculos. Vale a pena lembrar que se o ano começa no dia 21 de março, então nós temos um ponto de partida para encontrar o 7º mês, né? Você soma aí pelo menos 30 dias cada mês, 7 meses, 7, 21, 210 dias, sendo que existem ali pelo menos esses 3 dias de intervalos entre uma estação e outra, né? Entre um trimestre e outro. Então, você tem aí aproximadamente 212 dias, né? 213 dias para a festa dos tabernáculos. E diz: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos a Yahweh por 7 dias. Então a festa dos tabernáculos ela dura 7 dias, porém o Shabat é só o primeiro dia e o último. Vamos meditar. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Então é um Shabat, é um sábado de descanso separado com o Shabat semanal. Só que ele ocorre imóvel, né? Hoje, na quarta-feira, né? Ocorre esse Shabat. É interessante que vários desses Shabats, né? Ou a maioria deles ocorre numa quarta-feira, irmãos. É muito interessante isso, porque o próprio ano ele sempre começa no 4º dia, na quarta-feira. Já que foi na quarta-feira que o Criador fez os luminares, o Sol, a Lua e as estrelas, na metade da semana. As coisas do Criador são muito perfeitas. Nosso Messias morre na metade da semana, né? Peça. Na metade da semana, comemoramos também a Yom Kippur, né? E na metade da semana tivemos, eu acho que praticamente foi na metade da semana que tivemos a festa das trombetas também. E hoje, na metade da semana, estamos aqui para celebrar Sukkot, festa das cabanas.
E diz: 7 dias oferecereis oferta, um dia tereis santa convocação. E oferecereis oferta queimadas a Yahweh. Dia de proibição é: nenhum trabalho servil fareis. Então hoje é um descanso, queridos. A oferta queimada nós não oferecemos porque nós entendemos, levando em conta a visão messiânica nessas festas, que o Messias foi a nossa oferta oferecida de uma vez por todas. Ele é a nossa oferta queimada. Como está em Hebreus capítulo 10, verso 10 em diante, assim mesmo como uma oferta de uma vez por todas, perfeita, agradável ao Pai. Então nós não oferecemos ofertas queimadas como os judeus, porque nós cremos que Yahushua, ou Jesus, como chamam o cristianismo, é o rei de Israel. Ele é o nosso cordeiro. Ele é o nosso rei, nosso Messias. Então, levando em conta o sacrifício dele, nós não oferecemos oferta queimada em nenhuma dessas festas. Ok? Então, o Mashiach é a nossa oferta. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiveres recolhido o fruto da terra, celebrareis a festa de Yahweh por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, no 8º dia haverá descanso. Então a gente conta de hoje a 8 dias, né? E aí é o encerramento de todas as festas do Criador, as 7 festas, a última cabanas, né? É um sábado também. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante Yahweh, vosso Elohim, por 7 dias. Então o povo de Israel por milênios celebra a festa de Sukkot. Eles perderam a data por causa do cativeiro babilônico, né? Como foi predito pelo profeta Daniel, tentariam mudar os tempos, as festas e a lei, a Torá, a instrução do Eterno, as Escrituras. E perderam de vista a data e até o significado, de certa forma, porque ela aponta para algo profético relacionado ao nosso Messias, a Yahushua. Então, é interessante que o povo de Israel recolhia esses ramos de árvores, palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros de ribeiras, né? Eu, frequentemente, dependendo da situação, eu pego aqui uma tenda, armo a tenda, uma barraca mesmo, ou então pego um lençol, uma coberta e armo no quintal, ok? Também pode ser. E nós realizamos pelo menos uma das refeições do dia debaixo de celebrar algo muito importante. Vamos ver que acontecimento profético futuro está relacionado com a festa das cabanas e que acontecimentos passados, históricos para o nosso povo de Israel, estão ligados a essa festa. Aqui diz: celebrareis esta festa a Yahweh por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. É interessante. 7 dias em tendas, né? Não é obrigatório dormir, né? Se bem que aqui o mandamento diz: habitarão em tendas, mas realizando pelo menos uma refeição na tenda, né? Isso é muito importante. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Isso é interessante também, porque é um mandamento para todo o povo de Israel. Alguém pode dizer: não, mas nós não somos Israel. Somos sim. A partir do momento que você é batizado em nome de Yahushua, Gálatas 3:29 diz: você se torna semente e descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Então nós somos enxertados como ramos, zambujeiro, aquele ramo, aquele galho que não é natural, é um enxerto, é um zambujeiro, é a oliveira braba, que é enxertado na grande oliveira Israel por meio do Messias. Nós temos acesso, se tornamos povo de Israel, herdeiros das promessas, não só espiritualizando, não só de forma simbólica, mas de forma física também. Nós nos tornamos parte do povo de Israel, aceitos pelo Pai, no Mashiach. Aleluia por isso. Para que saibam que as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou Yahweh, vosso Elohim. Então, o livro de Vaikra,
Levítico 23, 33 a 36 e 39 a 43, explica o significado profético e histórico da festa das cabanas. O Eterno tira o povo de Israel, depois de 400 anos de cativeiro egípcio, e os transporta no deserto, ali no deserto da Arábia, até chegar a Canaã, a terra prometida, e eles moram em tendas durante 40 anos. Coluna de nuvem durante o dia para os refrigerado calor do deserto, do sol do deserto, para os da sombra, proteção durante o dia, e de noite eles transformavam numa coluna de fogo para os aquecer do frio intenso das noites do deserto, e iluminar todo o acampamento de Israel. Veja que cuidado maravilhoso o Pai tem. E tudo isso nós lembramos, o que o Eterno fez pelo nosso povo de Israel. 40 anos vivendo em cabanas no deserto. E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o teu soberano Yahweh te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste. Nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do soberano viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Deuteronômio 8, 2 a 4. Queridos, 40 anos, não faltou comida, não faltou água, era prova severa, às vezes demorava um pouco, mas o Criador provava os corações, para torná-los humildes. Assim, ainda hoje o Eterno está querendo fazer uma obra na nossa vida, nos dar um espírito de humildade, indo para uma cabaninha simples, ter uma refeição lá, para nos humilhar, para nos lapidar o caráter, para saber o que está no nosso coração, se guardaríamos ou não seus mandamentos, e nos deixar saber que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Eterno, pela palavra. Assim como os nossos antepassados foram provados, eram peregrinos, forasteiros, nós também somos peregrinos e forasteiros nessa terra chamada Brasil. Nossa pátria é em Israel, em Jerusalém. É lá no Oriente, lá está a nossa herança. É a sede do governo eterno do Criador. E por mais incrível que possa parecer, as roupas não se envelheceram, nem os pés, nem se inchou os pés do povo de Israel durante 40 anos. O Eterno fazia os sapatos crescerem, imagina as crianças, o sapatinho delas ia crescendo. As roupas eram conservadas, eu acho que até aumentava de tamanho nas crianças, que o Eterno é um Pai que cuida de nós. A festa dos tabernáculos é isso, é o cuidado do Pai sobre nós, queridos. E acharam escrito na Torá, ou na lei, que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa, no 7º mês. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras e ramos de zambujeiros. Olha que coisa incrível. Até as oliveiras brabas, né? Aquelas que não eram apropriadas, já eram um sinal de que os gentios, nós brasileiros, iríamos ser enxertados no povo de Israel. Nós que desconhecíamos nossas origens israelitas, né? Não sabendo que nossos antepassados vieram da Europa, vieram da Espanha, de Portugal, fugidos da Inquisição papal, vieram habitar no Brasil, principalmente no Nordeste do Brasil, né, em massa. E estamos voltando às nossas raízes hebraicas. Estamos sendo reenxertados em Israel. E ramos de palmeiras, ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e os trouxeram. E fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da casa de Ar, na praça de Efraim. É interessante também que na praça da porta de Efraim, Efraim representa os filhos de José, mestiços, egípcios com israelitas, mas que são parte do povo de Israel. Assim nós brasileiros, mestiços,
filhos de índio, de negro, de europeu, de judeu, somos parte do povo de Israel. Aleluia. E diz que até na praça da porta de Efraim, toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas. E habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Yeshua, o filho de Num, né, o Yahushua. Até aquele dia houve muito grande alegria. Quando Neemias voltou do cativeiro babilônico com o povo, eles celebraram a festa das cabanas. E havia entre eles muita mistura, efraimitas, até babilônicos que se casaram com israelitas, e tantas outras nações que se misturaram, mas eles voltaram, fizeram a festa das cabanas. Aí está, queridos, ele faz uma alusão às cabanas. Ele diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste desde antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. A festa das cabanas, queridos, representa também a alegria da Torá. Yahushua é a Torá viva, ele é a lei, a vontade expressa do Pai em carne. A palavra se tornou carne, caminhou entre nós vimos a glória do único gerado pelo Pai. Ele é a Torá viva. Ele representa a vontade sem tradições humanas, preceitos humanos, sem fanatismo, ou sem o rebaixamento da norma, sem o liberalismo humano, mas com o equilíbrio perfeito, a vontade do Pai expressa entre nós. Em João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A Bíblia não diz exatamente quando o Messias nasceu. Nós sabemos com certeza que não foi em 25 de dezembro, pois no inverno não se viaja para Belém, no inverno os pastores não apacentam as ovelhas nos campos, mas provavelmente ele nasceu na festa das cabanas, quando o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. É o verbo, né? Para habitação, é o mesmo verbo para tendas. É o Sukkot, é tabernacular entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, se houvesse uma data, um mandamento para comemorar o nascimento do Mashiach, seria também durante a festa dos tabernáculos, provavelmente. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com vara da sua boca, e com um sopro de seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos. O leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco, né? Aquele inseto venenoso. E não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento de Yah, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, 4-9. Queridos, durante o reinado messiânico, só haverá o bem. O Messias reinará com vara de ferro e subjugará as nações perversas. Fará com que elas sejam regidas pela Torá. Ele fará com que nenhum mal seja feito no Santo Monte. Os animais serão domados, serão domesticados. Os animais selvagens, predadores, se tornarão mansos. Comerão palha como boi. O leão, o urso, o leopardo. E durante esse milênio, nós habitaremos em cabanas. Veja só. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé,
a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia Iarro tornará a pôr sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elon, de Sinar, de Amate e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Porém, eles serão reunidos na terra de Israel, mas não habitarão ainda lá nas mansões celestes, né? Digamos, na Nova Jerusalém, que vai descer ainda do céu depois dos 1000 anos. Eles estão em tendas. Olha só. Iarro reinará sobre toda a terra. Naquele dia Iarro será um, e um será seu nome. Acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vieram subirão de ano em ano para adorar o rei, Iarro dos exércitos, e para celebrarem a festa de Sukkot, cabanas ou tabernáculos. Essa parte é interessante. É a festa que é mencionada durante os 1000 anos, é a festa dos tabernáculos. Porque justamente é o milênio de moradas provisórias, como está lá em Apocalipse 20, a morada, o acampamento dos santos. Acampamento não é uma morada definitiva, senhores. E tampouco são casas de alvenaria, de pedra, de ouro ou cristal, como serão depois dos 1000 anos, a morada eterna. Mas são tendas, nós vamos habitar em tendas. Tanto é que o livro de Isaías diz que nós construiremos tendas, não para que outros morem, mas para que nós moremos. Plantaremos vinhas, né? Tudo isso será durante os 1000 anos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar ao rei, Iarro dos exércitos não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que Iarro ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa de Sukkot, ou cabanas. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa de Sukkot, cabanas. Isso está em Zacarias 14, querido. Basta ler lá, Zacarias 14, o verso 12 em diante. Ele é muito claro sobre a festa das cabanas durante o milênio, que está muito próximo. Está chegando. O reino milenar messiânico. E onde Iarro será um sobre toda a terra. Eu vi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia! Pois já Iarro Eloá, El Shaddai, Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhes kevod, glória, porque vindas são as bodas do cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e linho fino, são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, benditos aqueles que sejam chamados à ceia das bodas do cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Iarro. Queridos, isso é Apocalipse 19, versos 6 ao 9. É interessante a alegria das bodas do Cordeiro. Quando nós vamos para nossas tendas, vamos realizar nossas refeições no acampamento de Israel, o Messias vai se cingir e nos servir. Então aí está, queridos, as festas do calendário do Criador, para você que está em restauração do calendário, o calendário de Enoque, o calendário bíblico, né? Páscoa sempre no 14º dia do primeiro mês, Ázimos sempre no 15º, né? O dia seguinte à Páscoa, e até do 15º ao 21º, e a primícias no primeiro dia após o Shabat de pães ázimos. Pentecostes, 50 dias após a festa das primícias, né? O Yom Bikurim, festa das primícias, primeiros frutos. Trombeta sempre. E em Israel, aí você sabe, trombetas. Expiação no 10º dia desse mesmo 7º mês, e a última festa no 15º dia ao 21º dia do 7º mês. E hoje é o 15º dia. Que Yah abençoe a todos, queridos. Estamos juntos, em espírito e em verdade, adorando ao Eterno. Algo espiritual está acontecendo nesse dia. Poucas pessoas sabem disso, ou têm esse pressentimento. Mas hoje é o calendário verdadeiro do Criador. É, sem dúvida, a festa dos tabernáculos. Ok?
Queridos, que o Eterno abençoe muito a vida de vocês, tá? Do Carmo dos Anjos, Anônimos BR, acompanhando Paulo Sérgio, irmã Gabriela Umbelino, shalom para você, tá? Cláudia Santos, Mary Costa, Keila Maria, né? As servas do Eterno que estão aí, todas, os servos do Altíssimo, povo de Israel, as suas raízes, Emerson Reis. Que o Criador abençoe a vida de vocês. Adelina Pereira, José Wilson, tá? E Kleber Pazini, primo, shalom. Um abraço para você, primo. Fica firme aí na emuná, na fé do Eterno. Thaís Medeiros, obrigado pelo apoio, pelo carinho, reconhecimento desse trabalho, tá? São muito poucos os que apoiam a verdade. Enfim, a todos que estão aí assistindo, Wagner Roberto, Arlindo, Zélia, Fábio Guedes, né? Quem mais? O Ramon, Chico Batista, Pedro Hebreu, o Pedro Ribro Black, Henrique. Um abraço, Pedro. Augusto Pereira, Maria Helena, Rosselene, Luiz Roberto Ferreira, Sandra Guiar, Venâncio, Robson Galvani, Márcia Freitas, Taylor Mônica, enfim, Arquel, né? Os irmãos que eu citei no início do vídeo. Que o Eterno abençoe muito a vida de vocês, Arlenei, Francine, Bel Geração, em nome de Yahushua, nosso Messias, o Rei de Israel, ok? Shalom a todos os nossos irmãos, shalom aí para os irmãos de Fortaleza, Ceará, e um abraço para os queridos irmãos de Curitiba, eu os amo muito também, viu? Ricardo, um abraço, meu irmão, sempre acompanhando aí, ao vivo, né? Muito querido também. E todos os filhos de Israel, os filhos de Aaron, Shalom, Hag Sameah Sukkot, uma feliz festa das cabanas. Até o próximo hangout, se o Criador permitir.